Os professores da Faculdade de Ciências Sociais e alunos de diversos cursos da Universidade Federal de Goiás se reuniram na tarde desta segunda-feira em um conselho diretor que trata das prisões de 3 estudantes que participaram de manifestações pela melhoria do transporte coletivo em Goiânia. Segundo o delegado titular da Delegacia Estadual de Repressão a Ações Criminosas Organizadas, que deflagrou a Operação 280, os jovens Heitor Vilela, Ian Caetano e João Marcos Aguiar foram presos por terem promovido ou incitado os danos ao patrimônio das empresas concessionárias do transporte coletivo da capital, ocorridos nas manifestações que aconteceram desde o ano passado. Por hora, pesa contra eles a incitação ao crime, o dano ao patrimônio público e a formação de quadrilha, hoje tratado como associação criminosa, né? Ainda existe a possibilidade de virem a responder, e a gente está analisando isso, pelo crime de incêndio. Quando se incendeia veículos de transporte coletivo, existe uma imputação específica a respeito. Agora, tudo isso ainda vai ser analisado até o fechamento das investigações. Então, em função do eminente risco, a gente teve que conter o grupo. E por que o grupo? Porque é o grupo que foi identificado como o delineador da conduta que se buscava desenhar para o final de semana e que possivelmente viesse a repercutir em mais danos à sociedade. O professor da Faculdade de Ciências Sociais da UFG e também um dos advogados que está defendendo os jovens discorda da prisão deles e aponta que as provas apresentadas são inconsistentes. Em todos os meus anos como advogado, como cientista político, eu nunca vi uma situação em que alguém foi preso preventivamente, sendo estudantes de excelente desempenho acadêmico, como é o caso, com residência fixa, sem nenhum passado violento, em alguns casos sem qualquer antecedente criminal, e não há qualquer indício, por mais pálido que seja, de que eles possam ser autores do crime de dano ou de qualquer delito tipificado na nossa legislação penal. Portanto, a ideia de que esses estudantes são criminosos, são baderneiros ou cometeram algum dano é uma grande ficção jurídica que será cabalmente demonstrada no processo, de modo a se ficar claro que essa é uma prisão indevida, essa é uma prisão ilegal e que precisa ser afastada o quanto antes. Seria uma leviandade, 3 nichos de autoridade, 3 níveis de autoridades deferirem a polícia judiciária ao representar pela prisão deles, o Ministério Público ao concordar com a prisão deles e o Poder Judiciário em deferir e manter a prisão, como foi verificado agora ao longo do final de semana, desse grupo, se não houvesse provas mínimas a respeito da participação deles e, mais do que só participação, a ascendência deles nesses atos. Lógico que existem provas, e essas provas, inclusive, se confirmaram com as medidas de busca e apreensão que foram realizadas. Foram encontrados bastante panfletos com conteúdo bastante significativo para a conduta que se desenha da parte dos investigados, objetos utilizados para a construção de coquetéis Molotov, e outros elementos ainda que estão sendo analisados, mídias, instrumentos de mídia, que determinam, que apontam exatamente o contorno das ações do grupo. O delegado também rebate a crítica feita pelos movimentos sociais, de que a prisão seria uma tentativa de criminalizar as manifestações. A Polícia Judiciária não pode ficar alheia ao dano que repercute essa manifestação do pensamento. Esse dano materializa uma conduta delitiva, e essa conduta delitiva ela tem que ser perseguida. O ônus é de quem pratica. Se ele pratica como forma de expressar a sua manifestação do pensamento, ele vai ter que arcar com o resultado disso. Não sei se esse é o interesse, mas o efeito objetivo de um inquérito como esse é esvaziar o exercício dos direitos civis e políticos assegurados pela Constituição da República a todos os cidadãos, à medida em que cria um ambiente de insegurança e de temor quanto à participação pacificamente em manifestações, como foi a que os 3 jovens, ora indevidamente presos, exerceram. A partir de agora, nós vamos nos socorrermos do Tribunal de Justiça para obtermos uma revisão da decisão que mantém essa prisão preventiva. E temos certeza que o Código Penal, a Constituição da República, o Código de Processo Penal estão a nosso favor com relação ao que há no inquérito policial e que prontamente o Tribunal de Justiça haverá de restabelecer o direito e colocar esses meninos em liberdade e aqui na escola, onde é o lugar deles.